texto bíblico aberto, acompanhando, ok? Mesmo que você não ouça a leitura daqui, ou o pessoal daqui não ouça a leitura de casa, a gente consegue acompanhar pelo texto bíblico. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, depois de falar da segurança da salvação, com aquilo que alguns autores chamam de a corrente de ouro ou corrente dourada, ou a ordem da salvação, Ordo Salutis, ele coloca uma pergunta para que os irmãos pensem: que resposta daremos à vista da certeza da salvação que ele tratou em todo esse capítulo? E o próprio Paulo dá a resposta, mas ele coloca a resposta também em forma de pergunta, a partir de uma afirmação condicional. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, mas se Deus é por nós, embora seja uma oração condicional, não há dúvida na afirmação. Na verdade, é uma construção lógica, uma linguagem lógica, que o pessoal da filosofia chama de silogismo. É quando você faz uma afirmação geral, uma afirmação específica para chegar a uma conclusão. Chamam duas premissas e uma conclusão. E ele aqui parte do princípio: se Deus é por nós, já vem a conclusão. Quem será por nós? É como se a gente entendesse da seguinte maneira: uma vez que Deus é por nós, quem poderia se levantar contra nós? O que vocês acham? É óbvio que o mundo inteiro pode e se levanta contra nós. Uma vez que o homem natural, com sua revolta contra o Criador, se volta também contra os redimidos. Nós vamos ver como João escreve isso. Primeiro, João escreve aquilo que Jesus disse. Então, eu vou pedir que o presbítero Laércio leia João 15, os versículos 18 e 19, e depois nós vamos ver o que o apóstolo João fala décadas depois, escreve para a igreja. Então, vou seguir aqui a minha linha. A dona Rosilda leia 1 de João 3:13. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Muito bem. 1 de João 3:13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então perceba, quem será contra nós? O mundo é contra nós. O mesmo mundo que se voltou contra Jesus e na verdade só odeia os crentes porque odeia Jesus também. O que Paulo quer mostrar é que não há vitória final de ninguém contra o crente.
podem até parecer que estão vencendo em algum momento, mas contra o crente não há. Existe uma máxima que já virou até um clichê. Quem está com Deus, complete aí. Está em maioria sempre. Não é assim que falam? Quem está com Deus está com a maioria. Ok? E aí a gente vai ver, então, a partir disso, Deus é por nós. E Paulo começa mostrando que nós somos poupados. Quando alguma pessoa é resgatada de uma destruição no último instante, nós dizemos que elas foram poupadas de um desastre iminente, ou poupadas da ruína. Assim foi com Isaque, que ele foi salvo no último segundo. Deus ordenou que Abraão poupasse o seu filho. Rebeca, leia Gênesis 22, 12 para nós. Isso. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então veja, Abraão não poupou, mas Isaque foi poupado por Deus. Isso aconteceu lá no Monte Moriá. Séculos e séculos depois, muito tempo depois, num outro monte, no Monte Calvário, a coisa foi diferente. O nosso Salvador Jesus, na noite anterior à sua morte, ele foi no jardim do Getsêmani, e clamou ao Pai que afastasse dele este cálice que estava para beber. Pediu 3 vezes. Mesmo assim, nas 3 vezes ele dizia: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Mas no momento de extrema angústia, o Pai disse não. E é disso que Paulo está falando. O Pai não pouparia o seu filho, e Deus não poupou nada, nem mesmo o seu filho, para que nós fôssemos salvos. Vou pedir ao Paulo Henrique que leia de novo a primeira linha do versículo 32, a primeira parte do versículo 32 de Romanos 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Este é Deus. Deus é aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus deu o seu Filho unigênito para redimir aqueles que ele conheceu, que ele amou de antemão, aqueles que ele predestinou para serem a imagem de Jesus. E devido à perfeita obediência de Cristo, o Pai derrama para Cristo a maior bênção possível. A sua herança é toda a criação, o mundo e tudo que nele há. E nesse ponto, Paulo acrescenta a nossa adoção. Algo que ele já tinha falado nesse capítulo um pouco atrás, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Samuel, leia aí o versículo 17 de Romanos 8. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, isso que Paulo colocou lá no meio do capítulo, que nós somos herdeiros com Cristo, participamos com ele do sofrimento, mas também herdamos a glória. Agora, ele fala que Deus também nos dará tudo que dá ao seu Filho. Será que Deus não nos dará graciosamente, junto com Cristo, todas as coisas? Deus tem prazer em dar todas as coisas para o seu Filho, a quem ele não poupou, porque ele se entregou voluntariamente, Deus deu tudo. E Paulo coloca que não só para ele, mas para todos aqueles que Deus deu também
ao seu Filho para a glória de si mesmo. Cristo não foi poupado, nós é que fomos. Cristo recebe todas as coisas, vai receber toda a glória restaurada, e nós com ele. E Paulo prossegue com suas perguntas retóricas, perguntas que vão nos fazendo pensar, mostrando algo que ele começou este capítulo. Nenhuma acusação há, nenhuma condenação há. E ele faz isso com a pergunta. Presbítero Carlos, leia a primeira parte do versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Quem é o nosso acusador? Pode responder. O diabo. Satanás, diabo. Aliás, Satanás é o nosso acusador e ele é chamado de diabo. A palavra diabo, na língua grega, diabolos, vem de um verbo, diabalo, falar contra, acusar. E Satanás nunca para de acusar, de nos incomodar. A principal obra da vida dele é acusar. Talvez a gente imagine que a principal obra na vida do crente, operada por Satanás, seja a tentação. Não, apesar dele se empenhar na tentação, a acusação é a principal obra dele. Ele nos acusa o tempo todo, tentando tirar a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa consolação, que nós recebemos em Cristo Jesus. Ele fica lembrando os nossos pecados. Sempre faz acusações contra os eleitos de Deus. Mas é uma obra inútil. Você levantou a mão? Queria perguntar se é por isso que o Espírito, né, o Espírito Santo trabalha as nossas vidas quando nós estamos em pecado. É por isso que o Espírito Santo começa a nos chamar a atenção, que a gente fica meio triste, meio fechado, acanhado, e vai buscar a perdão junto a Deus. É quando o Satanás fica cutucando a gente, né? É por isso que o Espírito Santo também trabalha as nossas vidas. Então, Satanás está de olho no nosso pecado para o tempo todo atacar a nossa consciência para nos tirar a firmeza. O Espírito Santo nos confronta com a palavra de Deus para nos levar ao arrependimento, para nós ficarmos tristes com o pecado, algo que nós já repetimos algumas vezes, que Paulo fala aos Coríntios, a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Agora, essa obra de Satanás que faz acusações contra os eleitos de Deus é contínua, mas é inútil. Por isso que Paulo coloca uma pergunta desdenhosa. Porque quem nos justifica é o juiz de todos, o juiz supremo. Se ele nos declarou justos, imputando em nós a justiça perfeita de Jesus Cristo, quem vai poder recorrer disso? Por isso que Paulo completa. Leia o final desse versículo, Carlos. Podia repetir, pastor, por favor? O versículo 33 que você leu a metade, leia okay. o final. O final. É Deus quem os justifica. Então, quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Pronto, acabou. Se a causa chegou ao Supremo Tribunal Federal e já foi julgada, acabou, não tem mais recurso. Dependendo, se for alguma questão humanitária, Tribunal de Haia, e daí acabou.
E aqui está o tribunal final, que é acima do Tribunal de Haia, Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte e tudo mais. Não tem mais apelação. Ninguém, e sabe por que isso acontece para nós? Porque ninguém pode fazer qualquer acusação contra Jesus. João, agora o João daqui, João menino. Leia a primeira frase de João 8,46. Então, Jesus se colocou aí, aberto. Quem de vocês pode me convencer de algum pecado? Ninguém falou nada. E olha que estava ali a hora que eles já estavam falando muitas coisas com Jesus, mas não falaram nada. Porque Jesus não cometeu pecado algum. Ainda que ele tenha sido tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Aqui eu vou pedir que Eneli leia para nós Hebreus 4,15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas... Ah, não, desculpa. Hebreus 4,15. Um minutinho só, pastor. Uhum. Deus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele foi tentado à nossa semelhança e sem pecado. A justiça de Cristo é atribuída a nós. Qualquer tentativa de acusar Cristo de algum pecado é um exercício inútil. A perfeita obediência de Cristo foi transferida a todos aqueles que colocaram a fé nele. Por isso, é inútil fazer qualquer acusação contra nós, porque nós fomos vestidos ou revestidos da justiça de Cristo. Veja que o que aconteceu conosco não foi que Deus relevou o nosso pecado. Não foi isso que aconteceu. Deus não relevou o nosso pecado, porque ele cobrou. Só que executou a pena no seu Filho. O que ele fez conosco foi nos vestir com a justiça de Cristo. E então ele pronunciou o veredito sobre nós, de que somos justos. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi assim, repito, que Paulo abriu esse capítulo. Por que isso acontece? Porque o juiz supremo nos declarou justos. Percebe que a justificação não é uma doutrina abstrata. E, na verdade, ela é tão importante. Nunca podemos negociar essa doutrina. Ela é o coração do Evangelho. Alguém só é salvo pela justificação que nós temos em Cristo Jesus. É por causa da nossa justificação em Cristo que nós não precisamos temer qualquer acusação do diabo ou do mundo, porque tudo isso se torna uma completa calúnia, porque a acusação não existe mais. E por isso, o efeito imediato é que não há condenação. Veja, existiam penalidades de chicotadas, pauladas e pedradas, apedrejamento. Mas acusações, às vezes, podem ser mais dolorosas do que paus e pedras. Mas, uma vez que Deus nos declarou justo diante dele, e ele é o supremo juiz, as acusações batem na pele do cristão e voltam.
não há tribunal de apelação mais alto do que a sentença proferida por Jesus. Daí a frase de Paulo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Mas Paulo prossegue. Cristo é quem morreu, quem ressuscitou para nossa justificação, quem está à direita de Deus, na posição de autoridade cósmica, autoridade sobre todo o universo. Natália, leia o versículo 34 para nós. Um minutinho. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele é a autoridade suprema, morreu, ressuscitou, está ali na mão direita, o agente de Deus, e intercede por nós. No livro de Apocalipse tem um nome bem marcante que é atribuído a Cristo Jesus quando ele vem com justiça. Voltando aqui para o salão, Samuel. Apocalipse 19, lê o versículo 11 e depois o versículo 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele julga, peleja com justiça, e ele é Rei dos Reis, Senhor de todos os senhores. Ou seja, quem morreu por nós, ele é o mais alto no tribunal de Deus. Ele está à mão direita de Deus. Lembra de Estevão? O tribunal terreno condenou Estevão à morte. Mas no momento da sua morte, o juiz de toda a terra foi o seu consolo e defesa. Então ele estava ali, todo mundo de dente trilhado contra ele, e ele viu a glória. Olha, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Aí eles taparam os ouvidos, gritaram e foram contra Estevão, apedrejaram. Mas ele estava ali, tranquilo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhou, clamou em alta voz: ainda mais, Senhor, não lhes impute este pecado. E ali ele morreu, ou usando uma palavra mais suave, um eufemismo de Lucas, adormeceu. Esse é Jesus. Mas percebem que Paulo coloca não só que ele está à direita do Pai, mostrando que ele é a autoridade suprema no tribunal de Deus, é o maior nome no tribunal de Deus, mas além de nosso juiz, advogado de defesa, está ali à direita de Deus em nosso favor, ele também é nosso intercessor. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Às vezes pensamos no sacerdócio de Jesus apenas quando ele orou em favor do seu povo, para depois oferecer o sacrifício, o cordeiro, que era ele mesmo. Ali ele fez o papel de sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote também intercede continuamente pelo povo de Deus. O crente não pode viver uma vida de incerteza, pensando: talvez possa perder a salvação se eu não perseverar até o fim. E Paulo, então, faz uma lista. Não é uma lista chamada exaustiva, tá? Aqui todos os motivos que podem levar você a não ter certeza. E ele prossegue com perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo levanta uma lista que representa algumas coisas que supostamente têm o poder de nos separar do nosso Salvador. Estou dizendo que é supostamente, porque não tem esse poder.
Se tem uma coisa que sela o amor de Deus por nós, que nos dá tranquilidade, é a sua companhia. É a promessa de estar conosco no meio da perseguição, no meio do perigo, da espada, a fome, tudo que o mundo, a carne ou o diabo possam lançar contra nós. E olha que isso acontece conosco sempre. João Menino, leia o versículo 36 de Romanos 8. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte de Jesus. Fomos considerados como ovelhas para matador. Ovelhas é como nós somos chamados. É uma figura usada muitas vezes na Escritura, muitas vezes, para se referir ao povo de Deus, o rebanho de Deus e de Cristo. Cristo fala isso quando se diz nosso bom pastor. Então, o nosso Senhor, o grande pastor, ele mesmo se tornou o cordeiro que foi de uma maneira dócil para o matadouro. Isaías já falava disso e o próprio Estevão lembra disso. Então, vou pedir dois irmãos. Paulo Henrique, leia para nós Isaías 53, 7. Laércio, Atos 8, 32. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então veja que ele foi tranquilo, sem questionar. Atos 8, 32. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Então estava cumprindo a Escritura de Isaías, Jesus. E nós participamos desta vocação. Nós compartilhamos da sua humilhação, da sua tribulação e também morte. Por isso que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E nesse ponto, Paulo usa uma expressão que quase 2000 anos, 1900 anos depois, foi usada de maneira diferente por um filósofo que, na verdade, era de família crente. Friedrich Nietzsche. Ele declarou a morte de Deus no finzinho do século XIX. Ele estava convencido que a civilização ocidental ficou decadente na sua época por causa da influência do cristianismo. Porque o cristianismo exaltava como virtudes misericórdia, amor, compaixão. E para ele, todo ser humano tem o desejo de dominar, de conquistar. E o cristianismo, diz ele, com essa falsa piedade, tira a força da humanidade. Lembrando que, por essa época também, já inventavam essa suposição da evolução, dizendo que o mais forte sobrevive. Então, era isso que estava em voga. Então, o cristianismo estava tirando a força da humanidade, deixando a raça de homens impotentes. Então, ele conclamou uma nova humanidade para despontar como um novo super-homem conquistador. Um super conquistador que não se curvará, nem demonstrará medo diante dos poderes da natureza, mas é desafiador até o fim. E olha essa palavra, conquistador, que foi traduzida para nós como vencedor, vencedores. Super conquistador é o que temos ali. Hiper é a partícula que vem junto, que foi traduzida para nós por mais que, hiperconquistadores. Só que Paulo fala disso a nosso respeito, a respeito dos crentes. Em todas estas coisas,
isto é, na tribulação, na perseguição, no perigo, na espada, em sermos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, nós somos hiperconquistadores, mais que vencedores na nossa tradução, por meio daquele que nos amou. Nietzsche declarou que a vida é sem sentido, não existem valores verdadeiros, e por isso as pessoas podem ter uma vida de prazer e bom ânimo como quiserem. Mas é o contrário. Em Jesus, a vida tem sentido. Existe razão para termos ânimo, alegria. Jesus venceu o mundo. Aliás, vamos ler isso? Dona Rosilda, leia para nós. João 16:33. Dá até para falar de cor. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos ter paz nesse mundo turbulento. E Jesus vira para os seus discípulos: vocês passam por aflições neste mundo, como todas as pessoas passam. É certo que sempre ele se voltava para os discípulos e falava, e tem um extra, vocês vão ser perseguidos por causa da justiça, vão arrastar vocês para o tribunal com mentiras contra vocês, vão intentar o mal contra vocês, mas eu venci o mundo. Se animem, vocês estão comigo. O Senhor Jesus conquistou, venceu os poderes, os principados e cada maldade do mundo. O desfecho é que nada nos separará. Às vezes, está lá o nosso velho homem se metendo a aparecer de vez em quando, às vezes pensamos que Deus se separou de nós. Rebeca, Salmo 13, lê o versículo 1. Então, olha como Davi coloca. Ele já estava se vendo esquecido de Deus, como se Deus virasse as costas para ele. Era essa a imaginação. Então, algumas vezes, achamos que Deus virou as costas para nós. Se esqueceu, se separou. Mas nestas horas, nós devemos confiar no que Ele diz, na sua palavra, e não nos nossos sentimentos. Porque a palavra de Deus promete que a morte não pode nos separar do amor de Cristo. Nem a vida, e aqui usando várias figuras, nem as autoridades terrenas, nem as autoridades, os poderes celestiais. Então veja, nem poderes, altura ou profundidade, falando dessas coisas terrenas. Ou mais, lembre de José, é sempre bom lembrar da história de José. Os homens lançaram José na escravidão e na prisão, mas não conseguiram separar José do amor de Deus. Principados do mundo demoníaco, Satanás, os seus anjos acusadores, não podem nos separar do amor de Cristo. Nem qualquer coisa que aconteça agora no presente, ou que ainda está para acontecer. Lembrem-se, a doença que falam, a doença desse século, mas se Jesus já estava falando lá no Sermão da Montanha, para a gente não ficar ansioso de coisa alguma, não é a doença desse século. Na verdade, é o mal do homem desde a queda. Ele está preocupado com o que vai ser o amanhã. E ele sofre hoje pelo amanhã. Isso se chama ansiedade. Mas nada
nem qualquer coisa que venha acontecer no futuro vai nos separar do amor de Deus. Fechando isso, aliás, fechando o capítulo também. O assunto de Paulo nesse capítulo foi sempre a segurança dos salvos. Se fomos salvos, estamos seguros de que tudo que este mundo colocar contra nós não tem nenhum poder. Nós estamos seguros de tudo isso, porque Deus, desde a eternidade, nos amou, quer dizer, nos conheceu com intimidade e nos redimiu. Nós somos escolhidos por Deus para sermos transformados à imagem de Cristo, para pertencer a Cristo, e não é para pertencer a Cristo por um dia. Não é assim, ó, estou te emprestando a bola, estou te emprestando a boneca, mas amanhã você me devolve. Não, não é isso. Não foi um dia, não foi um mês, um ano, para sempre. Essa é a nossa garantia de que nada pode nos separar do amor de Deus, o amor com o qual Deus nos ama em Cristo Jesus. Esta é a nossa segurança. Deus é por nós. E não é por nós porque é um soldado que nós contratamos e vai nos defender. Não. É por nós porque Ele nos ama e nos acompanha em todo o tempo. Estou aqui com as crianças do IPEC desde o começo do ano, lembrando as conquistas de Josué, e agora entrei no livro dos Juízes. Teve algumas batalhas que o povo de Deus não fez nada. Teve outras que eles só entraram no lugar para fazer o despojo e dizimar as coisas que sobraram. E outras vezes Deus simplesmente acompanhou e eles tiveram que lutar, parou o sol para eles lutarem até o fim. Mas veja, Deus sempre está, seja no perigo, na espada, na dor, na perseguição, no sofrimento, sempre está conosco. É por isso que a gente pode até enfrentar a morte, como Ananias, Misael e Azarias. Olha, Nabucodonosor, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da tua mão. E se Ele não quiser nos livrar, não importa, nós vamos encontrar com Ele, mas não nos dobramos diante dessa sua estátua medíocre. O medíocre é a minha parte, eles não falaram, viu? Porque, na verdade, é uma estátua inútil, não tem poder nenhum. Outros textos da Bíblia falam que eles não têm fôlego de vida e nem podem comunicar a vida, nem defender a vida. E quem defendeu a vida foi Deus. Os 3 saíram da fornalha, Daniel saiu da cova dos leões, tantos foram salvos. Todos eles já morreram também, mas estão vivos. E aqui eu encerro com uma expressão que encontra várias vezes em toda a Escritura. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Jesus diz assim, Deus de vivos. Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos há milênios. Mas Jesus diz, estão vivos. Nem a morte nos separa do amor de Deus. Então nós podemos viver o cristianismo autêntico com segurança, sem medo de perder amigos, perder posição, perder emprego, ou até perder a vida. Porque estamos com Cristo. E Deus ama Cristo. E nada vai nos separar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Querem falar também e perguntar? Hoje só o Laércio fez pergunta. Isso é bom. Isso é bom não que seja só o Laércio, é bom fazer pergunta. Vamos orar então? Deus bendito, graças te damos. Nós
tantas vezes ficamos apreensivos com as coisas que nos vão acontecer. Fazemos tantos planos para tentar assegurar a nossa vida, quando a única coisa que nos assegura a vida é estarmos com Cristo, ainda que isso nos leve a constantes ameaças de morte. Que o Senhor nos dê a tranquilidade que deste a muitos e muitos homens que creram, que receberam Cristo Jesus. Que o Senhor nos faça compreender, como Paulo estava fazendo a igreja dos romanos, sob tantas ameaças, ficar tranquila. Que nós façamos a mesma coisa. Sejam as coisas que acontecem no mundo, terremotos, enchentes, secas, doenças, pragas, seja as investidas do próprio mundo, perseguição, calúnias, leis contra os crentes, seja as investidas do maligno, o acusador das nossas almas. Nenhuma acusação há, nenhuma condenação há. O Senhor nos deu a justificação em Cristo Jesus. Nós somos justos. E nem é porque nós temos isto ou a própria fé, porque ela nos foi dada. O Senhor resolveu nos amar e executar um plano de salvação para nós. E ele vai se consumar. Até aqui, tudo foi feito. Só falta Jesus voltar para o resgate final de toda a criação. E nós aguardamos, ansiosos por esse dia. Que o Senhor assim nos tranquilize o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe Amém. vocês. Boa noite. Pastor. Zildo.